Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós encontramos 3 exortações para que nós possamos permanecer na nossa experiência com Deus através de Cristo Jesus. Por isso que, na primeira parte do Evangelho, os fariseus e os discípulos de João Batista vão falar com Jesus por que os discípulos deles não fazem jejum. Jesus ele vai nos trazer um grande ensinamento, trazendo uma imagem daquilo que é a festa de casamento, dizendo que enquanto o noivo ele está presente, os convidados eles não jejuam, porque seria uma desfeita, ou seja, nós somos chamados a uma experiência de intimidade, uma experiência de contato esponsal com o próprio Deus. Mas Jesus ele nos exorta: quando o noivo for tirado do meio deles, eles irão fazer jejum. Ou seja, quando Jesus Cristo foi aos céus, na sua ascensão, aí sim seria necessário a igreja fazer jejum para que ela pudesse permanecer no verdadeiro caminho. Porque o jejum, ele possibilita uma docilidade interior, um domínio das nossas próprias paixões, daquilo que são as desordens do nosso interior, as nossas pulsões, para que nós possamos realmente aprender a discernir aquilo que é moção do Espírito Santo e aquilo que são moções de outros espíritos, do mundo, da carne ou do demônio. Por isso que o jejum ele é essencial para que nós possamos crescer nesse discernimento dos espíritos, para tornar-nos capazes de discernir a presença do noivo em nosso meio, para aprendermos a discernir aquele que realmente dá verdadeiro sentido para a nossa vida. Por isso que Jesus ele vai dizer que quando o noivo for tirado do meio deles, eles jejuarão, porque eles necessitarão do jejum para se tornar cada vez mais dóceis a essa presença de Jesus Cristo na vida deles, a presença do noivo, para permanecer nesse contato, nessa experiência de amor esponsal. Mas depois Jesus Cristo nos dá mais 2 ensinamentos importantes, que na verdade são ensinamentos que brotam daquilo que é a prática do jejum, da mortificação, da penitência. Jesus ele vai contar como uma pequena parábola e vai dizer: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. A roupa aqui simboliza a vida nova, a veste nova que nós precisamos ter no nosso segmento de Jesus Cristo, na nossa intimidade com Deus, que simboliza a veste de santidade. Nós precisamos cada vez mais adentrar nesse grande mistério dessa vida de santidade. Por isso que a vida de mortificação, de renúncia,
de jejum, ela vai nos conduzindo a uma vida nova, porque nós vamos purificando aquilo que são as nossas más inclinações para que nós possamos ter novos padrões de comportamentos sadios. E assim a nossa vida ela vai crescendo e vai cada vez mais sendo planificada diante daquilo que é a vida cristã, para que a nossa vida manifeste e expresse a vida daquele que é o esposo da nossa alma, que é o próprio Cristo. Por isso que a roupa simboliza a veste nova, o caminho de santidade. E por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer que ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Isso significa que não podemos pegar só aquilo que nos interessa do caminho de santidade e continuar com uma vida velha. Não adianta a gente querer permanecer na vida velha e somente cumprir o preceito, ir na igreja, fazer aquilo que muitas vezes comumente as pessoas fazem, confessar só para comungar, ou então usar certas roupas para manifestar e mostrar uma coisa que na verdade não condiz com aquilo que é o anseio do seu próprio coração. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer que quando se coloca um remendo novo em roupa velha, de pano novo em roupa velha, esse remendo novo ele repuxa a roupa velha e o rasgão ele fica pior. E é assim que acontece quando nós queremos viver parcialmente a nossa vida cristã e queremos continuar na vida velha, uma hora ou outra essa vida velha ela rasga e nós cada vez mais vamos adentrando num grande vazio interior. Depois, Jesus Cristo nos faz a terceira exortação, onde ele vai dizer: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Ou seja, que o vinho ele é símbolo da verdadeira alegria, da felicidade, que essa felicidade eterna já manifesta nesta terra, que nós só conseguimos experimentar através de Jesus Cristo. Por isso que, se nós olharmos bem ali, Jesus ele vai dizer: não tem como viver uma vida, uma verdadeira alegria do céu se nós estamos apegados às coisas velhas desta terra. Não tem como vivermos e permanecermos nessa verdadeira felicidade, nessa verdadeira alegria celeste, se nós estamos apegados às coisas velhas dessa terra. Por isso que Jesus Cristo ele nos faz essa exortação, porque se a gente quer viver e experimentar uma verdadeira alegria, nós precisamos cada vez mais lutar contra as alegrias passageiras, que nos levam sempre ao vazio, que nos levam sempre à ilusão, que nos levam cada vez mais, ativam a nossa ansiedade e nos jogam numa verdadeira depressão, de uma perda de sentido da nossa vida. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado com o nosso caminho de união com Deus. Por isso que o jejum ele é essencial para toda a nossa vida, para que nós possamos aprender a purificar aquilo que está dentro do nosso interior e aquilo que está no nosso exterior, os nossos atos, para que assim possamos ser mais dóceis ao Divino Esposo, ao próprio Cristo que está presente em nosso meio. Mas quando a gente não percebe a presença de Cristo, infelizmente nós o abandonamos e vamos nos distraindo e sendo seduzidos pelas outras coisas do mundo. Por isso que Jesus hoje nos faz essas 3 exortações através do Evangelho, de uma vida de penitência, através do jejum, de uma vida de busca de santidade para vestirmos uma veste nova e uma vida de uma busca da verdadeira alegria, que já é a felicidade celeste participada já nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.